alegria e satisfação que o canal EBD Conhecereis a Verdade vos libertará. Saúdo a todos os irmãos e irmãs em Cristo, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Todos os irmãos que vêm nos acompanhando nessas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Aqui estou eu, presbítero, missionário Márcio Nogueira, dirigente da Igreja Assembleia de Deus Missionária aqui no estado de Pernambuco. Estou aqui, por sua vez, para trazer este estudo, encerrando a última lição deste terceiro trimestre do ano 2019 da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como tema Seja um mordomo fiel, louvado seja o nome do Senhor. A última lição deste terceiro trimestre de 2019, que tem como tema Tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Louvado seja o nome do Senhor. Na próximo trimestre, quarto trimestre, você pode participar da Escola Bíblica Dominical. Todas as lições, elas, por sua vez, têm um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas. Então, eu quero incentivar todos os membros da Igreja Assembleia de Deus Missionária, de outros ministérios, que vocês participem da Escola Bíblica Dominical da sua igreja, sob a liderança do seu pastor local, certo? Para que você venha crescer cada dia mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos para o textuário da lição 13, que diz: E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então nós vamos abordar sobre a questão de ser um mordomo fiel, certo? Aquele que, por sua vez, está vigilante, esperando a vinda do seu Senhor. Nós sabemos que tem muitas pessoas que, infelizmente, não estão mais aguardando a vinda de Jesus Cristo. Tem igrejas que não se prega sobre o arrebatamento, mas a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, ela tem como, por sua vez, um dos requisitos, por sua vez, da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Missionária, da missão, é pregar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo, ele voltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não podemos esquecer de pregar isso nos púlpitos das igrejas, para que o Senhor Jesus possa despertar o povo dele para sermos mordomos fiéis do Senhor, aguardando o dia do arrebatamento. E, com certeza, nós devemos estar nos preparando cada dia para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Pois não é normal um cristão ele não esperar a vinda de Jesus, ou ele achar que Jesus vai voltar, não agora, e ele vai viver uma vida dissoluta, uma vida desapercebida, uma vida que não busca a oração, não busca o ensinamento, não busca a casa do Senhor, não está atento em relação aos dons e os talentos que Deus concedeu a cada um. Então é necessário que nós, como igreja do Senhor, possamos estar percebidos como mordomos fiéis do Senhor para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois a vinda do Senhor Jesus Cristo virá a hora em que nós não imaginaremos e ele vai pegar muita gente de surpresa por sua vez. Então, que nós possamos estar vigilantes, prudentes, não é? Como mordomos fiéis do Senhor, para se encontrar com o noivo nas bodas do Cordeiro, onde ele vai, por sua vez, celebrar uma festa de casamento entre a igreja, a noiva, e o noivo, que é Jesus Cristo. Então, que nós possamos fazer como aquelas 5 virgens prudentes, lá de Mateus 25. Existiam 2 grupos de virgens, Mateus 25. Aquelas que eram prudentes, que por sua vez levaram azeite e as suas lâmpadas para esperar o noivo, e aquelas que não levaram azeite e por sua vez as suas lâmpadas estavam apagadas. E elas saíram para comprar azeite, quando elas chegaram, o noivo já tinha chegado e já tinha fechado as portas, e elas tentaram entrar e por sua vez não puderam mais. Então, que nós possamos esperar, não é? Fazer parte dessas 5 virgens prudentes que vai subir no dia do arrebatamento, e não as 5 virgens imprudentes ou insensatas que ficarão para a grande tribulação. Nós sabemos que a grande tribulação será um período
de 3 anos e meio. Serão 7 anos o governo do anticristo, 3 anos e meio de paz e segurança e 3 anos e meio de grande tribulação. E a igreja do Senhor, a virgem imprudente, né, que não vigiou, que não estava com seu azeite, com sua lâmpada, esta infelizmente ela ficará para este grande momento da história, né, que vai se dar após o arrebatamento, que é a grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não cremos que a grande tribulação vai acontecer antes do arrebatamento. Pelo contrário, assim como Deus livrou Noé, juntamente com os seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa, Deus também livrará o povo fiel. Os mordomos fiéis, com certeza, serão resguardados do governo do anticristo, no sentido da grande tribulação. Então, igreja do Senhor, devemos estar com nossas lâmpadas acesas, a todos os momentos, buscando o poder do Espírito Santo, nos enchendo cada dia mais da presença de Deus, para que quando o Senhor Jesus voltar, nós possamos fazer parte daquelas 5 virgens prudentes, aqueles mordomos fiéis que estavam cuidando dos talentos que Deus nos concedeu. Vamos para a verdade prática da lição, e diz: os crentes que fielmente zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Então, vai ter uma recompensa para aqueles que são mordomos fiéis. Nos céus, né, nas bodas do Cordeiro, que é após o arrebatamento, vai ocorrer por sua vez. Antes das bodas do Cordeiro ainda vai ter o tribunal de Cristo, que vai ser o momento que Deus dará os galardões a cada um, né, que vai ser as recompensas que Deus distribuirá a cada um conforme o seu trabalho fiel, como mordomo fiel da casa do Senhor. É claro que, né, irmãos, terá pessoas que receberá coroa de ouro, outras pessoas coroa de palha, de feno, de madeira, né? Outras não receberão galardão. Por quê? Porque não se despertaram no sentido da obra do Senhor, não ganharam almas para o Senhor, não fizeram a obra missionária como o Senhor Deus ordenou na sua palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus diz lá em Marcos, capítulo 16, 15, sobre o imperativo do ide, ele não está pedindo para nós, como igreja do Senhor, fazer a obra do Senhor Jesus, evangelizar, pregar o evangelho a toda criatura. Ele está ordenando, como discípulos de Jesus, todos os salvos, todos aqueles que já foram batizados nas águas, que são membros do corpo de Cristo, eles têm o dever de evangelizar. Não é, irmão? Nós sabemos disso, não é, por sua vez, novidade para os cristãos saber que a obra de evangelização é um imperativo, ou seja, é uma ordem que Jesus ordena à sua igreja. Então, nos céus vai ter o tribunal de Cristo, né, após o arrebatamento, e aqueles que, infelizmente, não se interessaram em evangelizar, em ganhar almas para o Senhor, não receberão a sua coroa no sentido de galardões, né? Vai ser salvo, né? Vai ser salvo, porém não terá galardão, entendeu? Não vai ter recompensa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No sentido de ter recompensas, galardões da parte do Senhor. Amém? Por isso que, como mordomo fiel, nós devemos cada dia mais fazer a obra missionária, levar o evangelho às pessoas mais distantes, nos presídios, no hospital, evangelizar no meio da praça, no meio da rua, entregar panfleto, né, falar de Jesus no trabalho e etc. Dentro da sua própria família, fazer culto doméstico, que é uma maneira de evangelizar também, os da sua casa, os seus filhos. Então, tudo isso é válido quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja, que vai haver as bodas do Cordeiro, né? Antes disso, o tribunal de Cristo, que vai ser o momento que Jesus vai galardoar cada um daqueles que foram mordomos fiéis, que cuidaram da obra do Senhor com fidelidade e com amor. Vamos continuando na lição. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, dos versículos 36 ao 38, depois versículos 42 ao 46, que diz: e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o seu Senhor vier, achar vigiando.
Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vieram na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que eu não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o objetivo geral da lição é mostrar que os crentes que zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Então, após o arrebatamento, como eu já falei anteriormente, vai ter o tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo, irmãos? Vai ser o momento que Jesus vai recompensar aqueles que foram mordomos fiéis, por sua vez, aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que não, por sua vez, receberão galardões, serão salvos, porém, não receberão coroa da parte do Senhor, galardões da parte do Senhor. Amém? Então, é necessário, irmãos, que nós não possamos fazer a obra do Senhor apenas para receber algo em troca. Né? Nós devemos fazer por amor. Né? Como o Senhor Jesus, ele se entregou por nós, por amor a nós. Ele deu a sua própria vida sem nós merecermos. É o amor de Deus que levou a Jesus Cristo, por sua vez, se entregar e morrer na cruz por nossos pecados. Então, em maior gesto de amor, porque naquela época só morria na cruz as pessoas que eram criminosas, os maiores criminosos naquela época, era quem tinha essa morte de cruz, que era a pior condenação que tinha naquela época. Então Jesus morreu da pior maneira, por sua vez, para nos salvar da escravidão do pecado, para nos libertar dos vícios, da bebedeira, do jogo, do vício de jogo. Jesus nos libertou, ele derramou seu sangue puro e carmesim para nos redimir os nossos pecados, para nos libertar por sua vez. Como o Senhor Jesus mesmo disse lá em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, após nós aceitarmos o Senhor Jesus, o Evangelho de Cristo, ele nos transforma, ele nos modifica em sermos, por sua vez, nova criatura. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2,20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós vivemos uma vida, por sua vez, na presença do Senhor, há mudança de vida. A Bíblia diz lá em Malaquias 3,18, e vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Aquele que é justo e aquele que é ímpio. O mundo está no maligno, mas nós estamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas do mundo, elas devem ver em nós a luz, o sal da terra, que nós somos o sal da terra, nós somos a luz deste mundo. E as pessoas do mundo, elas devem ver em nós a diferença, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós somos, por sua vez, a menina dos olhos de Deus na terra. Então é por isso que nós, irmãos, devemos demonstrar a fidelidade, por sua vez, em nossas vidas, para que quando o Senhor Jesus voltar e nos ache como os mordomos fiéis, né, que cuidou dos talentos que Deus nos concedeu, os dons espirituais que Deus nos concedeu, tudo isso ele vai requerer de cada um de nós, se nós não colocarmos em prática, por sua vez, a missão que Jesus entregou a cada um de nós, de pregar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando na lição, o objetivo geral, como já falamos, é mostrar que os crentes zelam pela vida cristã serão gloriosamente recompensados. Introdução: cada crente foi chamado a ser um servo fiel. Não é preciso ter cargo ministerial para isso.
Nesta última lição, veremos que o nosso Deus espera encontrar-nos servindo prudente e amorosamente, multiplicando os talentos que Ele nos concedeu. Que em Cristo nos achemos fiéis na presença do Pai Celeste. Jesus em breve voltará. Então, meus amados, que Jesus, quando Ele voltar, Ele possa nos achar servindo como bom servo fiel. O mordomo fiel, por sua vez, é aquele que, quando seu senhor, antigamente, nós sabemos que os grandes proprietários de terra, os fazendeiros, eles viajavam e deixavam ali seus mordomos cuidando da terra. Deixava ali a responsabilidade do mordomo pelos seus criados, pelos seus servos, pelas suas fazendas, pelos seus animais, pelo seu gado, pelas suas ovelhas. E aquele mordomo, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos bens do seu senhor. E quando o seu senhor voltava, ele, por sua vez, prestaria conta de tudo aquilo que o seu mordomo ele realizou durante a ausência do seu senhor. Assim também nós, como cristãos, nós também prestaremos conta ao Senhor Jesus, por sua vez, de tudo que nós fizermos, seja, por sua vez, o que for, qualquer obra que nós fizermos, nós prestaremos conta diante do nosso Senhor. É por isso que nós devemos estar vigilantes, como disse o Senhor Jesus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 13, ele diz: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora da vinda do vosso Senhor. Então nós devemos estar como aquelas virgens prudentes, que quando foram para aquelas bodas, aquele casamento, elas levaram azeite consigo e as suas lâmpadas. E quando chegou o noivo, à meia-noite, por sua vez, elas entraram pelas portas. E, com certeza, nós devemos imitar essas virgens prudentes. E não as virgens imprudentes que não estão buscando azeite, que não estão buscando estar com suas lâmpadas acesas. Louvado seja o nome do Senhor. O azeite é o símbolo do Espírito Santo na vida do crente. Quando nós buscamos cada dia o poder do Espírito Santo, quando nós buscamos pela oração, quando nós buscamos o batismo no Espírito Santo, nós estamos enchendo as nossas lâmpadas do azeite do Espírito. E com certeza nossa vida será renovada no poder do Espírito do Senhor. E nós não devemos nos estar desapercebidos para a vinda do Senhor Jesus Cristo, pois Ele virá a hora que ninguém a perceberá. Muitos estarão comendo, bebendo nesses dias, né? Muitos estarão, por sua vez, praticando coisas que são ilícitas aos olhos de Deus, contra os mandamentos do Senhor, matando, roubando, fornicando, adulterando, prostituindo-se, praticando, por sua vez, abortos. Muitos estarão desapercebidos, dançando, bebendo. E quando o Senhor Jesus voltar, esses que estarão desapercebidos vão ficar para a grande tribulação e terão que passar agora por um período de 3 anos e meio, por sua vez, depois dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio será de paz e segurança na terra. O anticristo fará um acordo com Israel, a nação prometida por Abraão, por sua vez. E depois de 3 anos e meio, o anticristo, que por sua vez é tido como o homem do pecado, ele quebrará o acordo com Israel e se voltará contra os cristãos e contra a nação de Israel, decretando total perseguição aos cristãos. Nós já estamos vendo um pouco disso, irmãos, na Bolívia. Eu não sei se os irmãos estão sabendo que na Bolívia os parlamentares criaram uma lei proibindo a pregação do evangelho naquele país. E os cristãos daquele país já estão sendo perseguidos. Nós sabemos que na Coreia do Norte é proibido pregar a palavra de Deus. Muitos crentes lá morrem, são torturados, são perseguidos até a morte, porque pregam o evangelho de Jesus Cristo. Se você, por exemplo, imaginar, no Iraque, estão morrendo missionários pregando o evangelho de Jesus Cristo. Enquanto essas pessoas estão sendo perseguidas nesses países,
né, da janela 10/40, que são perseguidores dos cristãos. No Brasil, que é um país laico, né, que não proíbe a pregação do evangelho, muitos crentes estão sendo mimados, crentes meninos, por sua vez, que qualquer coisinha já diz, vou sair da igreja. Né? Se o pastor ele lança uma palavra de doutrina para o bem daquela ovelha, né, já começa a querer sair da igreja, vai para outra igreja, e assim o problema não vai com ele, nunca se resolve na vida. Continua aquele menino na fé, nunca cresce espiritualmente. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos ser meninos inconstantes, levados por ventos de doutrina. Nós não devemos ser levados por fábulas, por falsos ensinos, falsos profetas, que ensinam apenas o que o povo quer ouvir, pregam apenas o que o povo quer ouvir, massageando o ego das pessoas. Nós temos que aprender, por sua vez, que nós somos perseguidos, nós somos odiados por pregar o evangelho. Esses dias eu estava pregando o evangelho ali em plena cidade, no centro da cidade, e um ímpio estava ali tormentando, enquanto eu estava pregando a palavra de Deus. Ele estava ali tentando atrapalhar o evangelho de ser pregado. E na autoridade do Espírito Santo, eu repreendi aquele demônio. E eu disse, demônio, você não vai impedir o trabalho da obra do Senhor. E para a glória do Senhor Jesus, aquele homem saiu em nome de Jesus Cristo. E o evangelho foi pregado livremente. Então, irmãos, há muitas barreiras, há muitos empecilhos que impedem, por sua vez, você fazer a obra missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos odiados por este mundo que está no maligno. O príncipe deste século se chama-se Satanás, como está no Evangelho de João. Mas nós devemos nos alegrar por sermos perseguidos por fazer a obra do Senhor. Como foi o apóstolo Paulo, preso 2 vezes e na 3ª vez foi decapitado. Como foi o apóstolo Pedro, que por pregar o evangelho, ele foi morto na cruz de cabeça para baixo. E ele ainda disse, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pode me crucificar de cabeça para baixo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós estamos vivenciando no Brasil, infelizmente, irmãos, é uma influência da teoria da prosperidade. As pessoas só vão para a igreja com interesse de receber um emprego, com interesse de receber um carro. Muitas vezes vão com interesse apenas de ver o cantor famoso, por sua vez, e se esquecem que Jesus, ele está voltando e ele vem buscar uma igreja que está como mordomos fiéis do Senhor, preparados, servindo ao Senhor, vigilantes, guardando a sua palavra. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto esses países que eu falei, a África, são missionários mortos, na Índia, são fuzilados em pleno culto na igreja. Eles chegam, nem respeitam o culto, eles chegam, simplesmente e fuzilam os missionários, os cristãos que estão ali dentro daquelas, por sua vez, igrejas. Muitas igrejas construídas em lugares debaixo da terra, para que os soldados daqueles países não vejam eles cultuando ao Senhor. Enquanto no Brasil, os missionários estão aí pregando o evangelho e muitos não estão dando crédito à mensagem de verdade, à mensagem da salvação, à mensagem que liberta, à mensagem que transforma a vida do homem. Muitos, por sua vez, estão se levando por um tal de um modismo cristão. Vai para a igreja hoje, amanhã já vai para a festa do mundo, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus. Está virando moda agora ser gospel, ouvir música gospel, cantar música gospel, mas não querem compromisso com Jesus Cristo. Infelizmente, quando Jesus voltar, serão comparadas às 5 virgens imprudentes, aquelas que não levaram azeite para as bodas. Mas nós, como igreja do Senhor, nesta escola bíblica dominical, devemos receber o azeite da palavra, derramando-se sobre nossos vasos de barro, para que nós venhamos a nos encher cada vez mais da presença do Senhor Jesus. Continuando na lição, vamos para o tópico de número 1. O que Deus espera dos seus mordomos. Primeiro subtópico, que sejam prudentes na espera do Senhor. Lucas 12, versículo 37.
Na parábola do servo vigilante, o destaque está sobre os servos que esperam pelo seu Senhor de maneira atenta. Semelhantemente, a parábola das 10 virgens conta que havia 2 grupos dela. O primeiro era caracterizado pelas virgens prudentes, que aguardavam o noivo a qualquer momento para as bodas. O segundo, pelas que não tinham azeite suficiente para a chegada do noivo. De modo semelhante, a igreja de Cristo anseia pelo seu Senhor. Mas no dia em que ele arrebatar a igreja, 2 grupos serão destacados: os que vão subir e os que ficarão para a grande tribulação. A igreja fiel espera o Senhor a qualquer momento. Então, que nós não possamos fazer parte do segundo grupo, das virgens insensatas, das virgens loucas, que não levaram azeite, que não vigiaram. Enquanto elas foram comprar o azeite, o noivo já tinha chegado, porque elas não se prepararam. Te prepara, meu irmão, te prepara, minha irmã, porque Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o subtópico 2, que espera o Senhor com prontidão. Lucas 12, versículo 38. Na parábola do servo vigilante, o Senhor esperava achar os seus servos de prontidão, para que quando ele batesse a porta, imediatamente eles abrissem. Assim também a parábola das 10 virgens prudentes mostra que elas estavam prontas, sabendo que a qualquer momento o esposo chegaria. Esse é o ânimo que o nosso Senhor deseja encontrar quando sua igreja estiver esperando a sua vinda. Os servos de Cristo precisam estar preparados como mordomos fiéis, chamados a militar legitimamente, 2 Timóteo 2,5. Não sejamos negligentes como as virgens loucas, Mateus 25, versículo 3, que não levaram azeite consigo para as bodas. Sejamos prudentes, vigilantes e amorosos. Jesus em breve voltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos para o terceiro subtópico da lição. Esperem a recompensa do Senhor. A palavra de Deus declara: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Lucas 12, versículo 37. Que honra será quando nas bodas do Cordeiro formos servidos por Cristo no céu. Os servos verdadeiramente fiéis honram o nome de Cristo no lar, no trabalho e nas mais diferentes esferas da sociedade. Sim, o rei nos recompensará. Hebreus 6:10. Nós temos que fazer como Daniel na Babilônia. Quando o rei Nabucodonosor, ele convocou ali, por sua vez, os seus mordomos, seus copeiros, para servir ali a Sadraque, Mesaque e Abednego, a servir a Misael, Ananias e Azarias, e ao próprio Daniel, que depois mudou-se o nome dele para Beltesazar, na Babilônia. Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei, que nós também não possamos nos influenciar pela televisão, nos influenciar pelos modismos do mundo, por sua vez, pela vaidade que está entrando. Muitas pessoas estão se levando pela influência da moralidade, da falta de por sua vez, de reverência ao Senhor, muitas vezes no uso de costumes, muitas vezes acha que, por sua vez, Jesus vem buscar uma igreja que está aí na vaidade, que está aí na imoralidade, que não quer santidade, que não quer separar-se do mundo, das influências do mundo, por sua vez, as teorias humanistas, que acham que tudo é normal, o homossexualismo, o lesbianismo, por sua vez, a corrupção, não é, irmãos? E muitas vezes acabam deixando de levar o azeite e de repente Jesus volta e essas virgens imprudentes, infelizmente, ficarão para a grande tribulação. E vai ser momentos de profunda tristeza na terra, de grande atribulação, como nunca se ouve nesta terra. Muitos desejarão morrer, infelizmente a morte vai fugir dele. Muitos vão, por sua vez, se matar, tentar se matarem, e a morte vai fugir, e vai ser grande tribulação, como nunca se ouve, porque não deram valor à palavra de Deus, não deram ouvidos à voz dos profetas do Senhor. Infelizmente, é a realidade que nós estamos vendo, irmãos. Muitas pessoas não estão vigiando para a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas que nós, como igreja do Senhor, nesta lição,
nós possamos estar nos preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Continuando a lição, tópico 2, as características do mordomo infiel. Lucas capítulo 12, versículo 45 ao 47, que diz: a parábola denuncia o comportamento do mordomo infiel ante a iminente vinda do seu Senhor. Ele não espera que o seu Senhor em breve venha. Então o mordomo infiel, simbolizado por aquelas 5 virgens imprudentes que não levaram azeite para as bodas, por sua vez, ele não tem desejo que Jesus volte. Ele diz: não, eu vou para a festa do mundo, eu vou para o desfile, por sua vez, porque Jesus não vai voltar agora. Eu vou beber um pouco de uísque, eu vou beber um pouco de cerveja. Não tem nada o crente beber cerveja, não tem nada o crente se embriagar, o crente jogar no jogo, não é, participar de futebol. Não tem nada o crente viver apostando nas casas lotéricas, apostando na Mega Sena, apostando na Sorte Sertão. Não tem nada, tudo é normal, não é, irmão? Aí de repente, por sua vez, o noivo vem. E aquelas virgens que estavam desapercebidas, infelizmente, essas vão ficar para a grande tribulação, porque não estavam esperando a vinda do Senhor, estavam desapercebidas, não é? Pessoa que está desapercebida é como se estivesse dormindo espiritualmente. Ele não está apercebido, não é? De que os fenômenos que estão acontecendo hoje na terra é o cumprimento da palavra de Deus. O amor de muitos já está se esfriando. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que nós estamos vendo: pai matando filho, por sua vez, mãe matando filho, e assim por diante. Isso é o cumprimento da palavra do Senhor. E muitos estão desapercebidos, e de repente o noivo vem, a hora que ninguém esperais. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados, esta lição vem para nos despertar do sono espiritual, que nós possamos estar atentos, vigilantes para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O mordomo infiel simplesmente conjectura em seu coração: o meu Senhor tarda em vir. Essa imagem tipifica o crente que não se preocupa com a vinda iminente de Jesus. Nosso Senhor alertou quanto ao tempo de sua volta. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Sua vinda pegará muita gente desprevenida, irmão. Muita gente vai estar na televisão assistindo jogo de futebol, assistindo novela. Muita gente vai estar, por sua vez, trabalhando, por sua vez, vendendo bebida alcoólica no seu comércio, né? Achando que é normal um crente vender bebida alcoólica, né? Tudo é normal para quem está desviado, afastado, né? Então, vai estar desapercebido. Jesus vai pegar desprevenido e aí, infelizmente, vai ficar na grande tribulação, né? Que vai ser período de grande aflição na terra, irmãos. A Bíblia diz que o sol vai se escurecer, a lua virará cor de sangue, os astros do céu cairão, por sua vez, como fogo, tocha de fogo caindo do céu sobre esta terra, irmão. Haverá uma grande mortandade nesta terra. Não queiram imaginar o que irá acontecer aqui na grande tribulação. Vai ser período de grande mortandade de pessoas. E infelizmente a gente prega nas igrejas sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas infelizmente muitos estão desapercebidos ainda. Mas que nesta lição o Espírito Santo de Deus possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo final. Ele espanca outros servos. A parábola também revela que o mau servo abusa de sua missão, passando a maltratar os outros servos de seu senhor. Ele passa a tratá-los com rigor tirânico e autoritarismo, espancando-os com palavras e atitudes brutais. Quantas pessoas já não deixaram o nosso meio por causa de tal comportamento? Uma das qualidades do mordomo fiel é o amor e o acolhimento. Então, irmãos, o mordomo fiel, quando chega algum membro na igreja, seja de outro ministério, ele recebe com amor, ele recebe com acolhimento, ele dá o alimento que é a palavra de Deus. Nós não podemos deixar de dar o alimento, não é por isso que estamos priorizando a escola bíblica dominical, não é? Por meio desta pré-aula, nós estamos nos preparando para o momento que estaremos reunidos na casa do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor na escola bíblica dominical, que é o maior seminário da terra.
Então a igreja do Senhor, ela tem investido, por sua vez, em ensinamento, irmãos. A igreja do Senhor, quando recebe um novo membro na igreja, um novo convertido na igreja, tem que alimentar pela palavra, tem que ensinar, tem que passar um discipulado, para que esta ovelha, ela possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o desejo de Deus para a sua igreja é que nós venhamos sim, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico, age de modo irresponsável, mau servo, abusando de sua posição, envolve-se com atitudes ilícitas, impróprias para quem é comissionado pelo seu Senhor, entregando-se aos vícios e embriaguez. Acerca disso, a Bíblia nos admoesta: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Provérbios 20, versículo 1. A prudência cristã leva-nos a abster das bebidas alcoólicas de qualquer espécie. A experiência demonstra que os riscos de um descaminho é grande para quem faz uso do álcool. Então a Bíblia diz lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo, ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quantas famílias não são destruídas por conta da embriaguez, por conta do alcoolismo? Quantas pessoas não ficam com cirrose, né, e não acabam morrendo por conta do alcoolismo, do vício do cigarro, do vício da bebida, do vício das drogas? Então, meus amados, aqueles que não estão apercebidos, que estão se embriagando, que estão, por sua vez, contaminando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, infelizmente não estão vigilantes, por sua vez. Se o Senhor voltar, infelizmente, eles não subirão no grande dia do arrebatamento da vinda do Senhor. Se não se arrependerem, não terão oportunidade de passar o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. É a palavra de Deus que diz, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que afirma que, por sua vez, os beberrões, não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Então nós devemos nos examinar nós mesmos, no que concerne a questão de nós estarmos prudentes e sóbrios para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico, as qualidades do mordomo fiel. Vamos ver agora quais são as qualidades do mordomo fiel, daquele que está vigilante, daquele que está atento, esperando a vinda do seu Senhor. Vamos ler. Primeiro subtópico, fidelidade. Primeira característica do mordomo fiel, ele é fiel ao Senhor. Amém? Uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade. Quando eu falo fidelidade, eu falo fidelidade em todos os aspectos, certo? Não adianta eu ser fiel numa coisa, e ser infiel em outra. Quando eu falo ser fiel, eu estou falando em todos os aspectos que envolvem a vida cristã. Inclusive ser fiel também nos dízimos, ser fiel nas ofertas, para ajudar, para manter a obra do Senhor. Como diz lá em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, saber que eu sou Deus, se eu não abrir a janela do céu e nos derramar bênçãos sem medida. Então, quando eu falo de ser fiel, não estou falando só de viver se prostituindo, trair a esposa, de ser fiel no sentido de beber, de usar droga. Estou falando de ser fiel em tudo. Não é, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra do Senhor diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então devemos buscar, como mordomos fiéis, a fidelidade, ao Senhor. Então diz, uma das virtudes do mordomo fiel da parábola é justamente a sua fidelidade, que pode ser definida como uma qualidade ou caráter de quem é fiel. Lealdade, firmeza e constância. No Apocalipse, Jesus disse: nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2,10. Diante das dificuldades e das perseguições, Deus chama o cristão para ser fiel em todas as coisas. Não desista, seja perseverante. Glória a Deus. Daniel colocou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei, de não beber o vinho do rei Nabucodonosor, nem as suas comidas consagradas aos demônios. Ele comeu, por sua vez, legumes e bebeu água durante 10 dias. E a Bíblia diz que nenhum dos astrólogos nem magos da Babilônia, os rostos dele não estavam tão robustos como os rostos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias,
na Babilônia. E todas as perguntas que eram feitas a Daniel, ele respondia na ponta da língua, porque o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Daniel e seus 3 amigos na Babilônia. Então, que nós não possamos, irmãos, se contaminar, né, com este mundo que está na imundície, né? Este mundo está, por sua vez, na podridão. Este mundo está fedendo nas narinas de Deus, né, irmãos? Mas que nós possamos combater o bom combate, como disse o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando na lição, vamos para o subtópico 2. Prudência. Outra qualidade apresentada na parábola é a prudência. A virtude de quem age com moderação, comedimento, evitando erros e danos tanto para si quanto para o seu semelhante. Quantos ministérios não têm sido destruídos por falta de prudência? Principalmente no falar. Tiago aconselha-nos, sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1, versículo 19. Nas palavras do sábio Salomão, quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata e o ouro. Provérbios 16, versículo 16, parte B. Então, que nós possamos ter o desejo, né, cada vez mais de ter sabedoria da parte do Senhor. Não é, irmãos? A Bíblia diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, lá em Provérbios 9 e 10. Provérbios 8, versículo 13, né, o sábio Salomão, ele disse, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Então, quando nós aborrecemos o mal, quando nós aborrecemos o pecado, nós tememos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quem teme a Deus é sábio. Lá em Provérbios 9 e 10 fala sobre isso. Então, que nós tenhamos o desejo de ter sabedoria no falar, sabedoria, né, da maneira como a gente vai passar uma mensagem para alguém, ou repreender, ou redarguir, ou exortar alguém, porque muitos não sabem exortar as pessoas, acabam agredindo com palavras que não são de Deus, né? Nós sabemos que nós temos que saber como corrigir alguém, saber como falar com alguém, né, irmãos? Porque Deus colocou em nós o amor, e este amor tem que ser transmitido para as pessoas, né? Por isso que muitos ministérios estão sendo destruídos. Por quê? Porque, infelizmente, muitos dirigentes tratam as ovelhas de Jesus, né, com desdém, né? Tratam com desdém e acabam ferindo as ovelhas de Jesus Cristo. E as ovelhas de Jesus Cristo, elas precisam de alimento, né, que é a palavra de Deus, como nós estamos falando aqui. Nós estamos, pela palavra do Senhor, alimentando-nos, alimentando nossa alma, alimentando nosso espírito pela palavra do Senhor. Amém? Continuando a lição, terceiro subtópico, constituído pelo seu Senhor. Quem constitui posições e ministérios na obra de Deus é o próprio Deus. É o que revela a palavra do Divino Mestre. Nosso Senhor não comissiona interesseiros, ambiciosos e prepotentes. Ele comissiona santos para o santo ministério. Homens que, como Paulo, se entregam de corpo e alma ao Salvador amado. Gálatas 1:1. É preciso estar no centro da vontade de Deus. Por isso estejamos firmados na Bíblia Sagrada, para termos um ministério cristocêntrico, no qual Cristo seja o centro de tudo. Então, Cristo deve estar no centro de nossa vida, né? E para isso nós devemos priorizar a palavra de Deus. Por isso que nós temos a escola bíblica dominical, que é um momento que nós aprendemos mais da parte do Senhor, né? Como diz lá em Oséias, capítulo 6, vou ler aqui para os irmãos, vamos ler aqui Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3, que diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, a gente acha que já conhece ao Senhor, né? Jó, ele achava que conhecia a Deus, porque ele temia a Deus, era um homem reto, se desviava do mal, certo? Mas Jó, ele reconheceu que ele não conhecia ao Senhor verdadeiramente. Depois que Deus provou Jó, foi que ele reconheceu, várias vezes ele se queixou contra Deus, né? Ele indagou a Deus, por que ele estava passando por aquela provação, e ele, infelizmente, em muitos momentos, Jó, ele não agradou a Deus, né? Ele questionou a Deus, né? Ele desejou a sua morte, né? E ele, infelizmente, não conhecia a Deus verdadeiramente. Depois que ele foi provado por Deus, Deus colocou ele na prova, no moinho, e o crente que não passa pelo moinho, ele não é aprovado por Deus. O crente só é aprovado por Deus se ele passar pela fornalha, como foi Sadraque, Mesaque e Abednego, e na fornalha Deus aprovou.
Crente que não passa na cova dos leões, ele não é aprovado por Deus. Né? Crente menino, né, que qualquer coisinha ele quer se desviar, quer sair da igreja, ele não é aprovado por Deus. Por quê? Porque o crente tem que passar na fornalha, o crente tem que passar na cova dos leões, o crente tem, por sua vez, passar, né, no fogo, porque se ele não é aprovado no fogo, ele não é aprovado por Deus. Então não tem condições de um crente, ele por sua vez, permanecer firme na presença do Senhor, sem ele valorizar a palavra de Deus. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos, né? Cada dia mais, nós como a aurora, né? A luz do sol vai brilhando cada dia, né? Cada momento, até ser dia perfeito, né? E assim devemos prosseguir a nossa caminhada, brilhando como a aurora, até ser dia perfeito, né, irmãos? Brilhando como a aurora no sentido de cada dia aprendendo mais a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando na lição, vamos para a conclusão. A parábola contada pelo Senhor Jesus diz respeito a todos nós. A palavra de Deus nos alerta. Virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, versículo 46 a 47. A vinda do Filho do Homem é certa, que ele nos encontre fiéis, prudentes e vigilantes para o arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, Maranata, lá em Apocalipse, né, o apóstolo João, por sua vez, escrevendo ali em Apocalipse, porque o autor de Apocalipse foi o próprio Jesus, o escritor foi João, o último apóstolo de Jesus vivo. Eles, Maranata, essa palavra traduzindo para a nossa língua quer dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então o desejo dos fiéis, dos mordomos fiéis da igreja do Senhor nesta última hora da igreja na terra, que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo, a oração dos fiéis é essa: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, irmãos, e que vocês participem da escola bíblica dominical da sua igreja local, sob a direção do seu pastor local. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, por sua vez, investido, por sua vez, no ensinamento da palavra do Senhor.